Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos indo para a nossa quinta aula do primeiro módulo. Hoje a gente vai falar sobre salvação. Que você esteja com seu coração, com a sua mente aberta para tudo que o Senhor irá fazer. Amém? Então, falando sobre salvação, lá em Gênesis 2:7, diz que Deus ele formou o homem, né, do pó da terra e soprou em suas narinas, né, o sopro de vida, que deu vida ao homem, né, e o homem se tornou alma vivente. E começando aí, a gente vai entender os três tipos, né, através desse versículo e através de mais alguns que eu vou dar aí no seu PDF que você vai receber. Também vai ter bastante versículo que vai dar embasamento para tudo que eu estou falando. Eu não consigo mencionar todos eles, né, mas você aí, pegando a Bíblia, lendo, né, tendo sempre o seu caderno, você vai conseguir anotar bastante coisa e abrir bastante o seu entendimento para tudo isso. Então a salvação ela é um plano de Deus, né, para o homem, desde quando ele desobedeceu, né, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né, tiveram essa prática. Então Deus, ele de desobedecer a Deus, ele teve que bolar esse plano de salvação para o homem. O homem ele é alma vivente, ele é alma vivente que tem dois corpos, o corpo físico, né, e o corpo espiritual. O físico que foi formado do pó da terra, do barro, e o corpo espiritual que foi pelo sopro de Deus, né, dentro do homem que se tornou espiritual. O físico ele é para se relacionar com tudo que é material, né, tudo que é palpável, que está no nosso dia a dia, né? E que estava lá no tempo de Adão, lá que eles caminhavam, tinha árvore, tinha tudo, coisas físicas lá. E o espiritual é para se relacionar com Deus. Então, é o sopro de vida que foi colocado dentro do homem. E esse era para ter relacionamento com Deus. Então, todo final de tarde, se você ler ali em Gênesis, Deus ele descia para se relacionar, para ter conexão com o homem. Porém, após o homem ter pecado, né, dali ter comido da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, desobedecido a Deus, o homem ele precisa agora ser resgatado, porque perdeu essa conexão com Deus, né? Ele perdeu esse relacionamento que ele tinha com Deus por ter desobedecido um princípio que Deus ele tinha estabelecido ali. Então o espírito do homem ele morreu a partir desse momento. E Deus agora ele bolou esse plano de salvação, de resgatar os seus filhos, né? Então o homem ele já nasce, né? Quando ele já nasce com o seu espírito morto, né? Então atualmente todos nós que nascemos, a gente nasce morto espiritualmente. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre as consequências do pecado. O pecado ele levou à morte espiritual, levou à morte física e à morte eterna. Né? Esses três consequências o pecado ele trouxe a partir desse momento. A morte espiritual fala lá em Gênesis 2:17, que é a separação, né, da comunhão divina. O homem ele já nasce agora nesse estado, então assim, espiritualmente ele já nasce morto. Por quê? Lá no tempo de Adão, como eu citei ali, Deus ele descia, ele se relacionava, ele tinha comunhão, mas quando teve essa desobediência, Deus arrancou, tirou esse espírito, né, de comunhão, de relacionamento lá com Adão. E a gente hoje, né, qualquer criança que nasce hoje, ela nasce com o seu espírito morto. A morte física, em Gênesis 3:19, é a separação das partes materiais. Então, né, lá fala que o homem comerá do suor do seu trabalho. Naquele tempo, Adão, ele tinha vida boa, tudo era disponível para ele, todas as coisas Deus ele criou, né, e colocou Adão lá para desfrutar de tudo. Ele não precisava trabalhar, ele tinha tudo que ele queria, né, toda a sabedoria, todo entendimento, ele tinha tudo, né? Mas quando ele desobedeceu a Deus, ele morreu
morreu isso também fisicamente. Então Deus falou: do suor do seu trabalho agora, né, você vai tirar o teu sustento, tudo que você precisa. Então o homem teve que trabalhar, por isso que o homem tem que trabalhar, tem que correr atrás de tudo que ele deseja alcançar. Isso é a morte física. A morte eterna está lá em Apocalipse 21:8, que é a separação definitiva de Deus. Isso acontece, essa morte física, né, ou segunda morte, quando o homem, né, morre, falece, sem conhecer, sem receber ao Senhor Jesus. Então todos aqueles que não receberam ao Senhor Jesus estão mortos eternamente, né, esperando o seu julgamento. Então essa é os 3 tipos de morte que tem, que são as consequências que o pecado ele trouxe, né, para nós seres humanos, para o homem. A salvação de Deus, né, o plano de salvação de Deus, como que ele é estabelecido, como que ele é aplicado na nossa vida. Então preste bastante atenção, anote, né? Pegue esse PDF, acompanhe, pegue todos os versículos, que é muito importante. Isso vai te ajudar muito. Você entendeu sobre o novo nascimento, mas os tipos de salvação a gente precisa entender muito também. O primeiro estágio da salvação de Deus é no Espírito, né? Através da regeneração. Então, pela graça sois salvos, né? Lá o homem deixou de ser criatura, né? Quando o homem nasce é uma criatura de Deus e ele se torna filho. Então, quando você recebe ao Senhor Jesus, vivificado o seu espírito, e você se torna ali, a partir daquele momento, filho de Deus, pela graça, né? Que lá em Efésios 2:8 cita: pela graça sois salvo. Então, mediante a graça você é salvo. É o nascer de novo, né, no Espírito. É aceitar ao Senhor Jesus. Quando você aceita ao Senhor Jesus, o seu espírito é vivificado. Você volta àquela origem que Adão tinha, do sopro de vida, de ter recebido dentro dele o Espírito. Então, quando você recebe ao Senhor Jesus, você tem comunhão com Ele, você tem relacionamento com Deus. Só que são ali vários, né, consequências da salvação ali, vários processos, né? O primeiro é o espírito, a gente espírito, né, alma e corpo. Então o primeiro dele é espírito. E a segunda etapa de salvação é a nossa alma, que ela precisa ser salva também, logo em seguida, depois do nosso espírito, que está lá em Tiago 1:21. Livrando de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Então, o que é isso? É o nosso processo de transformação e santificação. É quando a gente aceita o Senhor Jesus, né? O que eu já até citei algumas aulas aqui, de quando a gente nasce de novo e a gente fala: agora eu preciso transformar e preciso fazer tudo diferente, preciso viver uma vida, né, totalmente diferente do que eu vivia, da maneira errada que eu vivia. Então é você se livrando de todas essas impurezas, né, tendo transformação tanto moral, né, se livrando de toda a maldade, de tudo rancor, ódio que tem no seu coração. Então é alma, né, se trata dos seus sentimentos, né. Isso depende muito mais do cristão do que de Deus, né. Deus ele vai capacitar, ele vai te ajudar. Mas essa questão da alma, do sentimento, é decisão do cristão. Então você aceitou o Senhor Jesus, vivificou o seu espírito. Mas agora que postura de transformação e santidade eu tenho que caminhar daqui para frente? E você vai tendo a direção, né, que você busca tudo isso através da palavra de Deus, matar os seus egos, né, a sua vaidade, os seus desejos e viver a vontade de Deus para você. Lá em Mateus 16:24, né, cita isso: nega-se a si mesmo, né, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus ele fala isso. Então é negar, né, a gente, quem a gente é, o nosso eu, né, os meus desejos. Não, qual é o plano de Deus para minha vida, né? Quais os desejos do Senhor para minha vida? Isso aqui que vai acontecer agora é errado, eu não vou fazer. Isso vai fazer mal para alguém, eu não vou fazer.
Por quê? Porque isso faz parte de um estágio de salvação da sua alma. A partir do momento que você está se transformando em uma pessoa melhor, se santificando ao Senhor, né? Aí está o processo. Esse segundo processo, você está sendo transformado através da palavra de Deus, né? Através do seu Espírito que está ali te ajudando também, mas a decisão mais importante de dizer sim ou não é sua nesse processo, nessa etapa de salvação. O terceiro estágio é a salvação no corpo. Recebemos um corpo glorioso, né? Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Será para aqueles que entregaram a sua vida, para aqueles que buscam a transformação e a santificação da sua mente. Então, esse terceiro estágio de salvação, ele fala do nosso corpo, né? Que vai ser lá quando Jesus ele voltar, a gente vai receber um corpo glorificado. E isso está lá em um dos versículos, você vai ter vários aí, mas um que eu quero citar lá em Filipenses 3:21, que diz assim: nossa cidadania é dos céus, aguardamos a Jesus, que transformará os nossos corpos humilhados, semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, logo após a sua vinda do Senhor Jesus, né, que nos levar com Ele, a gente vai receber um corpo glorioso, mas isso vai depender dos dois estágios que a gente vai ter que passar. A gente vai ter que aceitar ao Senhor Jesus, a gente vai ter que ter a nossa transformação e santificação, a nossa busca, né, por Deus. Então, só receber ao Senhor Jesus, mas você precisa também participar do processo de transformação, de santificação, de estar conectado com Deus, na presença de Deus, mostrando, né, através das obras, das coisas que você faz diante de Deus. Esse é o terceiro estágio da salvação. É o seu corpo glorificado, semelhante ao Senhor Jesus, né? Reinar com Ele, né? Esses serão os que vão reinar com Cristo, vão ser semelhantes a Cristo. Finalizando, resumindo toda a aula, a salvação do Espírito, ela está relacionada ao novo nascimento. Então, aceitar ao Senhor Jesus, se batizar, né? É todo esse processo de novo nascimento, de você receber o Senhor Jesus. A salvação da alma, ela está relacionada à sua transformação, né, e santificação da mente. Então, a minha mente, né, tem que tirar toda a maldade, tudo que tem, né, de ruim. A pessoa que eu era, vou tomar uma postura totalmente diferente. Preciso ter essa transformação, né? O Senhor Jesus, ele vai te ajudar, mas é uma decisão sua de transformação, de buscar essa vida de santidade, né? De largar o pecado, as práticas do pecado, né? Essas impurezas morais, né? A maldade que tem muitas vezes dentro de nós. E diariamente o seu corpo vai pender para essas coisas, mas você tem que dizer não, né? Eu quero a salvação completa, eu quero a salvação do meu espírito, da minha alma, e você não permitir que essas coisas afetem, né? E façam você morrer espiritualmente, morrer né, na sua alma, no seu corpo. Então é um processo. E o último ali, salvação do corpo, né, que são pelas nossas obras, né, por tudo isso que a gente fez. Aceitou o Senhor Jesus, se batizou, caminha, serve a Deus, né? Então são por obras, né, ter esse corpo glorioso. A gente vai reinar com Cristo. Então é todo esse processo, os dois estágios inicial ali, os dois primeiros, ele está completo. Você está fazendo realmente eles, você vai ter essa salvação gloriosa, que é reinar com Cristo, morar, né, na eternidade, ter um corpo glorioso semelhante a como era no início com Adão, né, e Eva, antes deles pecarem, né, antes de Deus ele ter tirado deles, né, esse espírito, né, tirado essa conexão que eles tinham. Mas graças a Deus, Deus ele
fez esse plano de restauração maravilhoso, né? Que hoje, pela graça, a gente pode, né, estar disponível a salvação para todos vocês, né? Você que não aceitou o Senhor Jesus, aceite. Você que não está tendo uma vida transformada, uma vida de santidade, busque isso para que você viva todos esses, né? Para que você reine com o Senhor Jesus. Amém? O que eu tinha para trazer para você essa aula muito poderosa, que Deus ele esteja juntamente com você, te ajudando nisso, mas participe desse processo. Ele também depende de você, de uma postura sua. Amém? Queria estar orando pela sua vida, encerrando a nossa aula de hoje. Foi maravilhoso estar com você. Permaneça firme. Cada aula você vai aprender várias coisas sobre princípios, sobre a palavra de Deus, de como se comportar. E você vai conseguir, você vai ver que através da palavra, de todo ensinamento que está sendo praticado aqui, vai se tornar fácil para você. Você vai conseguir, porque você vai estar sendo capacitado a cada semana. Amém? Feche seus olhos, a gente vai estar orando. Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença, que eles venham entender esse processo de transformação, Pai, de salvação, salvação no espírito, Pai, salvação na alma, salvação no corpo, Pai, que eles participem de todos eles, de todos esses processos, Pai, que eles vivam diariamente, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja presente diariamente na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém.